Hoje vou falar de um livro diferente. Um livro que eu adorei e que tem um bocadinho diferente. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre um livro que eu estava de alguma forma preocupada. Porquê? Porque sendo um livro de uma pessoa de quem eu gosto muito, se eu não gostasse do livro seria um problema, porque eu tinha-lhe prometido que ia ser muito honesta. É uma pessoa que eu acho adorável, uma pessoa de que eu gosto muito, uma pessoa que, não sendo uma pessoa que eu conheço há muito tempo, é uma pessoa que eu já considero uma amiga, e portanto eu fui muito ansiosa para este livro e correu lindamente. Eu estou a falar do livro No Meio do Nada, da Rosária Casquinha da Silva. A Rosária é uma pessoa de quem eu gosto muito, mas independentemente disso, nós tínhamos prometido que eu seria muito sincera, só que o livro é brilhante. O livro é tão brilhante que, olhem, eu acabei de o ler esta manhã e nem sei o que vos diga. Bom, mas vamos lá. O livro é um livro com short stories, com pequenos contos, algumas são short stories, outras já terão páginas para ser um conto, mas são livros, são coisas fantásticas, porque são sobre acontecimentos do nosso dia-a-dia, acontecimentos que acabam por de alguma forma acontecer a toda a gente e que ela põe de uma forma fantástica e de uma forma genial. Ela constrói a história e brinca com o leitor, porque ela consegue enganar o leitor. Ela fala sobre um conto sobre uma avó Lucrécia, que poderia ser a minha avó, fala num conto sobre uma boneca que ela comprou nos armazéns do Grandela, nos antigos armazéns do Grandela, como esta, que me tem acompanhado a vida toda e daí estar hoje aqui comigo. E na verdade ela fala de pequenos nadas que para nós acabam, senta aqui, de pequenos nadas que para nós acabam por ser tudo, ou seja, pequenos nadas que para nós acabam por ser algo muito forte, porque as memórias não são para esquecer, como ela diz neste livro, as memórias são para nós aprendermos a sermos melhores através delas. Portanto, as memórias são formas de crescimento e tudo aquilo que nos acontece na vida acaba por ser uma forma de crescimento. É um livro muito doce, um livro muito vivido, mas ao mesmo tempo um livro muito engraçado, porque a Rosária, para além da brilhante forma de escrever, tem uns finais fabulosos, porque nós vamos a ler e depois no final é outra coisa completamente diferente daquilo que nós imaginámos. Isso é brilhante. Ela brinca com a percepção do leitor, ela quase que pensa o que é que ele vai achar que é isto e depois no fim, não, afinal de contas não é isto, é outra coisa qualquer. Foi um livro que eu adorei, li num dia, como veem o livro é pequenino, mas também viram que está todo marcado. O livro divide-se em partes, a Rosária dividiu No Meio do Nada desabafos, No Meio do Nada mistérios, No Meio do Nada natureza, No Meio do Nada gentes, No Meio do Nada memórias e No Meio do Nada amores. Ora, sendo um livro de short stories e um livro de contos, é óbvio que há uns que eu considerei que eram melhores que os outros, obviamente. Apesar de, como veem, são todos muito bons. E marquei aqui aquele que eu achava que era melhor de cada uma das partes, apesar de uma delas ter feito alguma batota, porque acho que marquei 3, foi No Meio do Nada, memórias, que eu marquei 3. Mas eu não pedi autorização à Rosária, mas acho que ela não se importa, eu queria vos ler aquele que me fez despertar, a paixão por este livro, se quiserem. E é um conto que se chama Insonolência, e diz assim: pousou a cadeira e sentou-se. Trazia o seu vestido de cor gritante e um sorriso malicioso. Olhei para ela, mas respondi com o meu desprezo, confiante de que a sua presença não me iria perturbar. Virei para o outro lado, mas sentia entrar na minha mente. Os seus olhos eram uma vigília constante. E se olhasse de frente? E se lhe dissesse que ela não me incomoda, não me perturba? Não dá. Os seus olhos são tão escuros que não os consigo decifrar. Sinto-me impotente. Levanto-me e abandono aquele espaço. Ela fica com o seu manto de noite a cobrir-lhe os ombros. Sabe que vou voltar. Bebo água para engolir a afronta. Engasgo nos meus pensamentos que se atropelam. Olho pela janela. Lá fora, a madrugada circunda em silêncio as casas.
Sinto inveja daquela sonolência que se afirma em cada lar. Volto e ela continua no mesmo sítio, pernas cruzadas à minha espera. Quer falar. Tento ignorá-la mais uma vez. Entre respirações profundas, fecho os olhos e o inevitável acontece. É nesse instante que me escapa entre os dedos a paz. O silêncio entre nós é quebrado. Estilhaça-se no chão em 1000 pedaços. A mesma conversa de sempre. Aquela para a qual já não tenho paciência nem argumentos. Ela teima em serzir frases. Continua a atormentar-me com perguntas. Insiste em relembrar-me dos meus deveres para o dia seguinte. Mas quando é que ele chega? Preciso que as horas avancem mais rápido. Será que os minutos podem transformar em segundos e as horas em minutos? Quero o sol a nascer naquela janela. Grito para dentro de mim na esperança de não ouvir a sua voz. Tento abstrair-me. Não lhe respondo. Ela continua a insistir. É então que me rendo. A rendição traz-me cansaço. Mergulho num labirinto entre uma taciturnidade camuflada e a voz da insolência. Vou-me perdendo nos caminhos escuros. Vou-me entregando. Finalmente adormeço. Ela parte. Estamos a falar de quê? Achou aqui a leitora de uma mulher. Então agora ouçam o fim. Vai bater a outra porta. É isto que ela faz todas as noites. A insónia. É brilhante. E como este, há N em que ela dá a volta e consegue fazer-nos pensar noutras coisas. Depois tem elementos que eu acho que são meus, das minhas vivências. Por exemplo, quando ela chama um senhor muito mal-humorado Calimero, eu também chamo, também uso esse termo. O Calimero, o nosso pintainho que achava que tudo era uma injustiça e tudo na vida dele estava mal, com aquela casca na cabeça fantástica. Portanto, há aqui uma série de recorrências que eu gostei imenso, para além de haver frases lindíssimas, como por exemplo, deixem-me ver se eu encontro. Ela está a falar de uma lenda, da lenda do Rio do Esquecimento. E depois diz, como era bom acreditar na lenda. Naquela fronteira ténue entre o faz de conta e a realidade, tudo poderia ser esquecido e tudo voltaria a ser construído do nada. Como seria mais feliz se ao menos este fosse mesmo o Rio do Esquecimento. Um dos contos chama-se Livre e às 2x3 ela diz assim. Portanto, ela está a falar das suas leituras e como é que viaja. E numa altura em que estamos todos confinados, ela começa o conto assim. Vivo nas páginas de um livro. Vivo naquele que está à minha cabeceira, no outro que dorme na sala e no que todos os dias me acompanha no café da manhã. Vivo em tantos outros que me aguardam na biblioteca de casa e na minha livraria preferida. Vou viver eternamente nas páginas de muitos livros. Portanto, agora que estamos confinados, vamos nos perder nas páginas de um livro. Vamos viajar nas páginas de um livro. E por que não, no meio do nada, da Rosária Casquinha da Silva. Vão ver que não se arrependem. Quem segue o nosso projeto Português é Bom sabe que a Rosária é também a nossa autora do mês. Portanto, vão ver a entrevista dela. É muito boa, tal qual como o livro. E pronto, digam-me se já leram, digam-me o que acharam, digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.